Olá, meus alunos, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as células eucarióticas e procarióticas. Lembrando que célula é a menor unidade funcional de todo ser vivo. Ela está presente em todo o nosso corpo. Somente alguns animais possuem somente uma célula, que são chamados unicelular. Porém, os que possuem mais de uma célula são chamados de pluricelulares. Então, porém, agora vocês vão ver os tipos de célula que nós temos: as eucarióticas, as procarióticas, animal e vegetal. Vamos lá? Então, como vocês podem ver, esse é um tipo de célula procariótica. Qual é a diferença de uma célula procariótica para uma célula eucariótica? A célula procariótica, vocês podem perceber que todo esse material genético aqui, que parece uma cobrinha, ok? Ele está misturado com o citoplasma. Esse citoplasma que nós estamos vendo aqui, na nossa célula procariótica, ele não tem limite, o nosso material genético. Então, ele é totalmente misturado com os ribossomos, com os mesossomos, tá bom? Então, essa é uma característica das células procariótica, esse núcleo, né? Ele não tem limitação, ele não tem nada que fique concentrado em somente um lugar, tá bom? Então, ele não tem também alguns tipos de organelas que nós vamos ver agora nas células eucarióticas. Porém, um exemplo desse tipo de célula que nós temos aqui são as bactérias, por elas serem unicelulares. Esse é o tipo de célula eucariótica. Vocês podem ver que as coisas já estão melhores aqui, já estão mais organizadinhas, né? Nós conseguimos ver aqui o nosso núcleo, ou seja, o nosso material genético, junto com o nosso ácido desoxirribonucleico, ok? Ele está totalmente separado. E nós conseguimos ver também a nossa membrana plasmática ao redor, que é a composição de uma célula, certo? Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Porém, nós conseguimos enxergar as organelas nesse tipo de célula eucariótica. Então, o nosso material genético, ele fica totalmente localizado no interior do núcleo, como nós estamos vendo aqui. Tá bom? Então, aqui está a nossa concentração de material genético. Então, os seres eucarióticos, por exemplo, eles podem ser também unicelulares, como as amebas, tá bom? E os paramércios também, que são seres unicelulares. Ou podem ser pluricelulares, como os animais e as plantas. Então, esse é um tipo de célula eucariótica. Porém, nós temos também a nossa célula animal. Como vocês podem ver, a nossa célula animal, ela já possui mais organelas muito melhor distribuídas e organizadas. Nós temos aqui também o nosso núcleo, ok? O nosso núcleo totalmente organizado Então, nós temos o nosso núcleo totalmente organizado com o nosso retículo endoplasmático e o nosso complexo de Golgi aqui. Temos também o nosso citoplasma, todo distribuído aqui pelo interior da célula, os nossos lisossomos, o vacúolo, ok? E ao redor nós temos a nossa membrana plasmática. Tá bom? Então, essa é um modelo de uma célula animal. E aqui nós temos, por ela ser verdinha, né? Nós temos também a nossa célula vegetal. Então, qual a diferença de uma célula animal para uma célula vegetal? Na nossa célula vegetal, nós não encontramos a parede celular, ok? Ó, nós temos uma parede celular envoltório da célula. E nós temos também os cloroplastos, que todos esses cloroplastos, eles são responsáveis por efetuar a fotossíntese. Então, nós conseguimos ver que
esses cloroplastos sempre vai ser distinguido em uma célula vegetal com pigmentação verde, ou seja, clorofila, tá bom? Que vai ser a diferença. Então, nós temos aí uma diferença entre a célula vegetal da célula animal, uma possui parede celular e a outra não, e na nossa célula vegetal nós temos a pigmentação chamada de cloroplasto. E aqui nós temos algumas diferenças entre os procariontes dos eucariontes. Então, na minha célula procarionte, eu tenho a ausência de núcleo, a presença de pequenas moléculas de DNA, nós temos também ausências de organelas membranosas, tudo isso nos meus seres procariontes, ok? Nós temos também presenças de ribossomos menores e menos complexos, ausências de citoesqueletos. Já na minha eucarionte, eu tenho a presença do núcleo, realmente, com material genético. Tenho presença de organelas membranosas, presenças de ribossomos maiores. Isso, para vocês verem, olha que legal que fica. É um tipo de mapa mental que foi feito, tá? Fazendo a comparação da separação e características de uma célula procarionte de uma célula eucarionte. Então, não podemos deixar de citar também que uma célula vegetal, ela apresenta grandes vacúolos citoplasmáticos dentro ali do seu citoplasma, que tem a funcionalidade, ou seja, ela tem a função do armazenamento da água, dos sais minerais e de outras substâncias, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido todo este conteúdo das nossas células, do nosso corpo, de célula animal, vegetal, tá bom? E um beijo na prova. Tchau, tchau!